O protetor das matas. A verdadeira origem do Curupira. Você já imaginou que o Curupira talvez não seja apenas uma criatura do folclore brasileiro, mas um guardião de algo muito maior? E essa é a história do Curupira, como você nunca viu antes. Então, embarquem nesta jornada. Inscrevam-se no canal para não perder nenhuma história. Ativem as notificações e compartilhem suas próprias teorias e interpretações nos comentários. Juntem-se à nossa comunidade de exploradores da origem humana e da sabedoria ancestral. Este é o canal Entre Mundos e Eras. Porque no fundo da mata mais antiga, onde a luz quase não toca o chão e o silêncio parece observar cada passo, existe uma presença que não protege apenas árvores, rios e animais. Ela protege uma fronteira. No coração de uma floresta cercada por lendas e desaparecimentos, existia uma pequena vila, onde todos aprendiam desde cedo a respeitar a mata. Ali, os mais velhos não falavam o nome do Curupira em voz alta. Diziam apenas que ele via tudo, que sabia quem entrava na floresta por necessidade e quem entrava por ganância. Davi cresceu ouvindo essas histórias. Falavam de um ser com cabelos de fogo, olhos como brasas acesas e pés virados para trás, capaz de enlouquecer caçadores e fazer homens desaparecerem sem deixar vestígios. Mas, para Davi, aquilo sempre pareceu apenas uma lenda, usada para assustar crianças. Até o dia em que ele voltou para sua vila. Anos depois de partir, Davi retornou para cuidar da antiga casa da mãe, na beira da floresta. Só que a mata já não parecia a mesma. Havia algo estranho no ar. Os animais estavam sumindo. Árvores centenárias apareciam marcadas com símbolos desconhecidos. E durante a noite, sons impossíveis ecoavam entre os troncos, como se a floresta respirasse de forma errada. Na primeira noite, Davi ouviu passos do lado de fora. Não pareciam humanos. Também não eram de bicho algum que ele conhecesse. Quando olhou pela janela, não viu ninguém. Só 2 pontos vermelhos brilhando entre as árvores. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela vila. Um grupo de madeireiros havia desaparecido perto da parte mais antiga da mata. Enquanto todos discutiam o que poderia ter acontecido, um velho morador apenas disse: Ele acordou. Mas desta vez, ele não está sozinho. Aquelas palavras ficaram presas na mente de Davi. Naquela mesma tarde, movido por medo e curiosidade, ele entrou sozinho na floresta. Quanto mais avançava, mais o mundo parecia mudar. O canto dos pássaros desapareceu. O ar ficou pesado. As árvores pareciam altas demais, antigas demais, como se formassem as paredes de um lugar sagrado. Então ele viu pegadas, mas não pegadas comuns. Os pés apontavam para trás. O Curupira era real. Seguindo as marcas pela mata, Davi chegou até uma clareira escondida, onde havia um círculo de pedras negras, cobertas por inscrições luminosas. O ar vibrava, o chão parecia pulsar, e no centro daquele círculo, uma fenda de luz azul começava a se abrir. Foi nesse momento que ele surgiu. O Curupira saiu das sombras, sem fazer barulho. Era menor do que Davi imaginava, mas sua presença parecia ocupar toda a floresta. Seus cabelos se moviam como fogo vivo. Seus olhos não mostravam apenas fúria, mostravam cansaço, dor e um peso antigo demais para ser explicado. Então, a criatura falou: A mata sempre falou.
Vocês é que deixaram de ouvir. Davi mal conseguia respirar. E foi ali que o Curupira revelou a verdade. Ele não era apenas um protetor da floresta. Era um guardião de fronteira. Segundo ele, as matas mais antigas da Terra escondiam passagens para outra dimensão. Um lugar onde natureza, espírito e consciência eram uma coisa só. Um plano ancestral, vivo, impossível de ser compreendido pela mente humana. Mas essa passagem não levava apenas para um mundo puro. Ela também podia permitir a entrada de algo terrível. Uma força sem forma, sem alma, sem compaixão. Uma presença que consumia a vida, distorcia a realidade e transformava tudo em ruína. E o Curupira existia para impedir que isso atravessasse. Só que havia um problema. Com o passar dos séculos, vendo a destruição humana contra a mata, o guardião começou a mudar. Parte dele continuava sendo protetor, mas a outra parte havia aprendido a odiar. Depois de assistir queimadas, caça cruel, rios mortos e árvores tombando por ganância, o Curupira já não sabia mais se protegia a floresta por dever ou se punia os invasores por raiva. Essa era sua dualidade: guardião e monstro, protetor e carrasco, salvador e ameaça. Antes que Davi pudesse dizer qualquer coisa, a fenda no centro da clareira se abriu ainda mais. Uma forma escura começou a sair dali. Era alta, distorcida, sem rosto, como se fosse feita de vazio e podridão. Onde tocava, a vida morria. O Curupira avançou primeiro. A floresta inteira respondeu ao seu chamado. As raízes se ergueram, os galhos se moveram, o chão tremeu. Seus cabelos se tornaram chamas de verdade. Mas aquela coisa continuava forçando a passagem. Foi então que Davi sentiu o colar de sementes que sua mãe lhe dera aquecer no peito. As sementes brilhavam como as inscrições nas pedras, e naquele instante, ele entendeu. Sua mãe sabia de tudo. Ela fazia parte de uma antiga linhagem escolhida para ajudar a manter aquela passagem selada. E agora, esse dever havia chegado até ele. Guiado por uma memória que não era exatamente sua, Davi correu até o círculo de pedras, ergueu o colar e pronunciou palavras que nunca havia aprendido. A mata despertou. Luzes surgiram entre as árvores. Raízes envolveram a criatura. A fenda começou a se fechar. O Curupira, com toda a força que ainda tinha, empurrou a presença de volta para a abertura. E por um segundo, Davi viu com clareza quem aquela criatura realmente era. Não um vilão, não um herói, mas alguém preso entre dois mundos. Alguém que carregava sozinho o peso de impedir um horror impossível de atravessar. Com um clarão violento, a passagem se fechou. O silêncio voltou. O Curupira caiu de joelhos, exausto. Acabou? Nunca acaba. Só adormece. Enquanto a floresta lentamente respirava outra vez. Naquela noite, Davi entendeu que a mata não guardava apenas vida, guardava um limite, uma fronteira entre o nosso mundo e outro. Desde então, dizem que a floresta nunca mais foi a mesma. Caçadores perderam o rumo, madeireiros ouviram vozes no escuro, e moradores juram que, nas noites sem lua, duas figuras caminham entre as árvores. Uma com cabelos de fogo e pés invertidos. A outra, humana, em silêncio,
vigiando o coração da mata. Porque talvez o Curupira nunca tenha sido apenas uma lenda. Talvez ele sempre tenha sido um guardião de outra dimensão. E talvez sua crueldade nunca tenha nascido da maldade, mas do medo de falhar. Se você gostou dessa história, deixa o like, comenta o que você acha sobre o Curupira e se inscreve no canal para acompanhar as próximas lendas e mistérios que vamos trazer por aqui. E me diz nos comentários: você entraria nessa floresta sabendo o que existe do outro lado? Porque no próximo vídeo, talvez a próxima lenda brasileira esconda um segredo ainda mais assustador. Então, embarquem nesta jornada. Inscrevam-se no canal para não perder nenhuma história. Ativem as notificações e compartilhem suas próprias teorias e interpretações nos comentários. Juntem-se à nossa comunidade de exploradores da origem humana e da sabedoria ancestral. Este é o canal Entre Mundos e Eras.